Bom, são exatamente 20 horas aqui. Jaqueline, vamos andando, irmã, glória a Deus. São exatamente 8 horas e nós vamos começar a nossa aula, amém? Agora. Vamos fazer uma oração para o Senhor nos abençoar aqui, fazer aprender conforme o Espírito deseja, amém? Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje para estudar a Tua Palavra. Nós apresentamos diante da Tua presença, pedimos graça, pedimos misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender toda a palavra, toda a mensagem que o Senhor deseja transmitir para nós nesta noite. Nós estamos aqui de coração aberto, de mente aberta, para o Senhor fazer a obra necessária em nós, que o Senhor possa nos revelar verdadeiramente as coisas do Espírito Santo, que o Senhor possa trazer aos nossos corações a revelação do Senhor, para que possamos compreender as suas coisas tão grandiosas, tão poderosas e tão maravilhosas. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite, nós nos entregamos ao Senhor completamente. Desde mim, Senhor, que eu estarei aqui ministrando essa aula, cada um que estará participando, todos nós estamos entregues ao Senhor, para que o Senhor faça a tua obra. Nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar aí esta aula extremamente importante, amém? Atributos de Deus. Atributos de Deus. Que tipo de aula é essa? Sobre o que nós vamos falar? Acho que já está bem claro, né? É um estudo, né? Sobre Deus. Hoje nós vamos dar uma introdução mesmo. Vamos falar sobre os objetivos, motivos. Der tempo a gente entra em algum atributo, né? Mas é uma matéria extremamente importante. Qual que é a ideia? Gostaria de, antes de entrar na Bíblia, aprofundar a palavra, né? A ideia principal, primeiro, foi o quê? Glória a Deus, irmã, seja bem-vinda aí. A ideia principal era o quê, irmãos? Primeiro, trazer para vocês a ideia sobre a Bíblia, né? Sobre como a Bíblia veio para as nossas mãos, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que é um livro extremamente confiável, né? Que Deus fez o que fez para que este livro, essa coleção aqui, estivesse em nossas mãos. Então, primeiro se passou a bibliologia para a gente entender sobre as questões da Bíblia. Atributos de Deus, nós vamos entender sobre, pelo menos, o que é revelado sobre Deus, o coração de Deus, as promessas de Deus, né, o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, né, o que significa tudo isso? Nós vamos ver na palavra de Deus muitas ações de Deus na palavra, né, que às vezes nos assusta, né? Deus manda aniquilar, Deus manda fazer certas coisas ali, né? E nós ficamos assim, aonde está a bondade, o que está acontecendo, né? Nós temos uma imagem de Deus que nós mesmos pintamos, ou foi trazido para nós ao longo dos tempos, essa imagem de Deus, um Deus fofinho, né? Um Deus, assim, meio tolerante, né? Digamos assim, mas nós vamos ver, né, dentro dos atributos de Deus, sobre o caráter de justiça, sobre a santidade, né, que é um Deus poderoso, um Deus tremendo, que é um Deus a se temer, né? Os tempos de hoje têm trazido uma ideia de um Deus que não se teme mais, né? Um Deus que aceita tudo, um Deus que diz amém para tudo, um Deus que só está de olho em nós, se nós somos os principais aqui, né? Mas nós vamos ver que não é assim, né? Que Deus é o soberano, é o poderoso, é o Criador, é o Senhor. Então, é importante, antes de nós entrarmos a primeiro realmente estudo, que seria, né, que vai ser no próximo, a criação, nós vamos, então, estudar um pouco aí sobre os atributos de Deus, amém? Bom, vamos lá. Eita. Como conhecemos os atributos de Deus? Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem ele é. Então, dentro desse estudo, né, eu acabei de dizer aqui, vai identificar, nós vamos entender o coração de Deus. Por exemplo, né, nós dizemos que somos servos de Deus, que estamos na igreja, que estamos servindo ao Senhor, né, achamos a boca para falar, sou cristão, né, e sigo a Deus, sigo a Jesus, amém. Só que será que nós verdadeiramente conhecemos a Deus, sabemos o que Ele quer? Nós sabemos como Ele quer ser adorado? Será que nós realmente conhecemos a vontade de Deus, as promessas de Deus, o que Ele realmente prometeu, né?
e tirar essa imagem desse Deus que o mundo tem pintado e até a religião, né, tem pintado, tem feito uma ideia de um Deus muito estranho, irmãos, um Deus totalmente fora da palavra, né, um Deus que aceita tudo. Então, não é assim. Nós vamos ver, né, aqui dentro desse estudo, as qualidades que foram reveladas, né, porque é preciso que Deus se revele. Nós não temos como conhecê-lo se ele não se revelar. Então, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua auto-revelação. Então, conforme Deus nos revelou sobre ele, nós sabemos. É claro, eu tenho absoluta certeza, e eu tenho certeza que você também tem, que Deus, com a sua infinitude, grandeza, né, tremendo, poder imensurável, é claro que existe muita coisa que ele não revelou para nós. Não tem como a gente entrar no conhecimento humano, entender a grandeza de Deus. Então, o que foi possível, né, o que era necessário, Deus revelou para que a gente conhecesse, né? E o que não era possível ou não era necessário, Deus não revelou. É importante também ter essa noção. O que está revelado para nós, está revelado para nós. O que não está revelado, não adianta querer buscar a revelação lá na onde, né, fora da palavra, revelação aqui e ali, não. Está revelado, está na palavra. Deus falou sobre ele mesmo, está na palavra, está na nossa própria intimidade com ele. Amém? Algo que precisa ser considerado, que conhecemos Deus apenas com base no que ele revelou. Olha aí, tá vendo? Eu acabei de dizer isso. Eu sempre atropelo meus próprios slides, irmãos. Vocês vão se acostumar com isso. Assim, há muito mais que não conhecemos, olha lá, porque nosso intelecto não consegue compreender, ou ele simplesmente não nos revelou. No entanto, ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisamos saber, né? Então, é exatamente isso. Nós vamos estudar aqui aquilo que o Senhor nos deu, né? Foi nos dando e nos dá ainda, né? Com o relacionamento, com a intimidade, né? Existe um texto em Salmos 25, acho que é capítulo 25, versículo 14, se não me engano, que fala que Deus, ele revela os seus segredos àqueles que o temem. Então, há pessoas que têm mais revelação de Deus do que outras, né? Existe a revelação que Deus já colocou na palavra, mas quando se trata de intimidade, se trata de o Senhor vir e dar realmente algo dele para nós e expressar e trazer revelação da palavra, do seu coração, da sua vontade, isso depende da comunhão de cada um. Então, essa revelação também ela é ministrada ao nosso coração conforme nós vamos buscando, né? Hoje você está aqui na aula buscando conhecer um pouco mais do nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar por isso. Amém, queridos? Vamos lá. Meu Deus do céu, vamos passar de um em um. Então, objetivos, estudos sobre os atributos de Deus. Então, vamos lá. Os atributos de Deus nos auxiliam na compreensão de sua natureza infinita. Ele é autoexistente, independente e infinitamente exaltado sobre a natureza. Não sofre limitações por ela. Então, assim, né? O que nos ajuda? Por que estudar os atributos de Deus é importante? Vai nos auxiliar dentro dessa compreensão, dentro do que ele revelou sobre sua natureza de Deus, a forma como ele faz. O que é o amor quando se fala Deus é amor? O que é bondade quando se fala Deus é bom? O que é justiça quando se fala que Deus é justo? Não dá para comparar a justiça de Deus com a justiça do homem, a bondade de Deus com a bondade do homem caído, né? Então, a natureza, a própria expressão de Deus, né? O que ele é. Então, quando nós vamos estudar os atributos, é claro, irmãos, isso muito, muito, muito temor, né? Porque nós estamos falando de assuntos sérios aqui, assuntos que a gente precisa ter pleno entendimento e conhecimento, né, no máximo possível daquilo que foi revelado. Então, nós vamos buscar de todo o coração aqui trazer e entender esta natureza, né, do que Deus é feito. A palavra vem e traz, Deus é amor. Aí você vai lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, vai falar sobre esse amor incondicional, né, esse amor que tudo suporta e tudo mais. Porém, aqui a religião de hoje em dia faz, o que o mundo faz, transforma esse amor condicional em uma coisa totalmente diferente, irmãos. Uma coisa totalmente fora da verdade, um Deus que aceita as coisas e não é assim que funciona, né? Deus é santo também, ele é justo também, e nós vamos ver isso, né? E durante a palavra. Por quê? É importante. Depois, quando a gente entrar na história de Israel, você vai ver um Deus santo, um Deus que
preza pela santidade, entendeu? Um Deus que ele traz a lei e ele preza pela lei. Ele vai realmente dar veracidade àquela lei e vai trazer realmente juízo e por causa da lei, por causa do pecado nosso, né? Então não tem como a gente ficar com essa ideia de um Deus que faz tudo, entrega tudo na mãozinha e é tudo maravilhoso. Não, ele é justo, ele é santo, né? Porém, também dentro dessa justiça, nós vamos começar a entender, né, a grandeza que foi, está sendo para nós a obra da cruz. Quando se fala que Deus é santo, ele é separado do pecado, separado. Então, completamente separado. Se Deus hoje, se nós temos comunhão com Deus hoje, é um tremendo milagre, é algo realmente poderoso por causa do sangue. Quando se fala dentro dessa natureza de Deus, é impossível para Deus se comunicar com o pecado, compactuar com o pecado. Dentro da natureza dele, isso não dá, isso é incompatível. Deus é perfeito, santo e puro. Nós caímos no pecado, somos pecadores. Essa conexão entre o homem e Deus, hoje, é algo inimaginável, algo impossível dentro dessa natureza poderosa e maravilhosa que é, o nosso Deus. Então, essa conexão, para que houvesse, para que haja hoje, né? Porque nós temos essa conexão com o nosso Deus hoje, com o Espírito, com essa revelação, com essa profundidade. Hoje nós podemos adorar e buscar o Senhor. Tudo isso é algo extremamente poderoso, é algo que foi, assim, uma porta aberta para nós através do sangue de Cristo, né? Porque não mexeu, é claro, com a natureza de Deus, mas criou para nós um acesso. Então, dentro desses atributos, né, a gente conhecer a natureza de Deus, nós vamos conhecer melhor tudo sobre as suas promessas, sobre a sua forma de agir, por que Deus mandou matar, por que Deus mandou, Deus é tão justo, Deus é tão rígido com a lei, né, e não deixava nada passar. Mas e agora? É a graça, porque Deus é assim com a graça. Hoje nós pecamos, mas nós temos acesso. Então, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Então, existe uma questão, quando você começa a olhar para a palavra, começa a olhar a Bíblia, você vai ver esses diferentes comportamentos, né, digamos assim, vai pensar que Deus é diferente em uma época e em comparação com a outra, né? Mas outra qualidade de Deus é que ele é imutável. Então, meu Deus, irmão, que nó, que doideira é essa aí? E agora? O que eu estou fazendo aqui? Misericórdia. Mas é isso, irmão. Tá vendo como é importante a gente compreender? Aí, quando a gente olhar para a palavra, entender esse coração, a natureza, né, a perfeição, vai ser mais fácil da gente encarar a palavra, compreender o coração de Deus, e assim a nossa adoração vai ainda muito além. Vem, queridos. Ó, qualquer coisa, vai parando, perguntando, porque eu vou indo, irmãos. E eu sou uma matraca aqui. Nossa, eu vou disparando aqui, não paro mais não. O objetivo de estudar os atributos de Deus nos ajuda a compreender seu coração, sua visão e um pouquinho de quem ele é. Assim como sua criação, suas obras, suas promessas, suas palavras. Então, é claro que ao conhecer os atributos de Deus, nós vamos também conhecer as motivações, um pouco mais. Nós estamos falando de Deus. É claro que nós não vamos saber tudo. É claro que nós não vamos compreender tudo, né? É algo inimaginável para nós. Mas aquilo que foi revelado, então, nós vamos aprender, nós vamos entender. Então, sobre a promessa de Deus, sobre a criação de Deus, né? Como que Deus se manifestou na criação, até que ponto a criação manifesta a glória de Deus, né? As obras de Deus, o que ele fez e o que ele continua fazendo nos dias de hoje, né? Por que das suas promessas, qual é o objetivo, né? A reta final, o que Deus está olhando no final, né? Quando Deus vê o homem e o final de todas as coisas. Então, tudo isso é extremamente importante compreender. A gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes acontece, né? A gente vai no culto, lá no domingão, na quinta-feira, estamos lá no culto adorando ao Senhor e exaltando lá, e muitas vezes nós vamos lá, irmão, para buscar coisas do mundo, né? A gente vai lá pensando, nos meus problemas, eu preciso resolver, eu preciso que Deus me dê força para andar. Só que nós precisamos pensar, começar a olhar um pouco mais dentro do próprio Senhor, né? Até a própria adoração, até a própria contemplação de Deus, da criação. Isso tudo vai mudar se nós compreendermos um pouco mais sobre os atributos do Senhor, né? Sobre o que ele é, quem ele é, por que ele faz, né? Então, quando você está lá num culto ao Senhor, o louvor começar a expressar a adoração a Deus, você, dentro desse conhecimento dos atributos, desse conhecimento da natureza,
das próprias obras e promessas, você vai conseguir se conectar ainda mais ao Senhor e ministrar ainda mais, se entregar ainda mais, né, nos cultos, na palavra, e entender um pouco mais. E quando você entende, você se encaixa ali, você entra no processo e entra nos planos. Amém? Então, esse é um dos nossos objetivos aqui para esta matéria. Deus quer se revelar ao homem. Isso é um fato, irmãos. A palavra inteira, Deus ele nos trouxe a palavra, nós já fizemos um estudo sobre isso, né? O Senhor mandou o Espírito Santo, o Senhor enviou Jesus Cristo, o Senhor continua se revelando a nós em meio ao pecado, o Senhor ele fez de tudo, ele nos trouxe a graça, o perdão, a expiação, ele nos trouxe, né, o livro de Levítico vai trazer sobre como o povo conseguiu se reconciliar com Deus através de sacrifícios. Então, se há uma coisa que nós podemos ter certeza é isso, Deus quer se revelar ao homem. Isso é líquido certo, não é um homem específico, é qualquer um que se chegar a ele. Deus quer se revelar a todo homem, mas é preciso que a gente busque, né? Deus quer se revelar ao homem a todo instante, mas é preciso que o homem o busque e deseje de todo o coração conhecê-lo, buscando no estudo e na oração e revelação do Espírito de quem é o Senhor de tudo. Né? Então, assim, Deus ele está ali, ele deseja se revelar, ele deseja trazer a nós todo esse entendimento do seu plano, sua vontade, sua natureza, né, sua grandeza, mas nós precisamos buscar. Né? Deus ele deseja, ele nos deu as ferramentas. Então, quais são as ferramentas? O Senhor ele veio e te entregou assim de bandeja, tudo? Não. Ele te deixou a palavra, não, ele deixou a Bíblia para você, amém? Então a Bíblia está aqui para você ler. Se você não lê a palavra que Deus deixou para você, você não vai conhecer a palavra de Deus. Né? Então, como que ele se revela? Ele deixou para nós ferramentas para que a gente buscasse. Né? Ele deixou mestres, né? Ele deixou pessoas que possam te auxiliar a compreender as coisas de Deus. Ele deixou até o próprio Espírito Santo, que está aí com você, te revelando, trazendo para você revelação do próprio Deus. Então, Deus ele fez de tudo, ele continua fazendo, ele continua trazendo a revelação, ele quer te alcançar, mas o Senhor ele fez tudo, mas é preciso que a gente dê um passo. Qual é o passo? Buscar o entendimento, buscar o conhecimento daquilo que nos está revelado, tá bom? Igualzinho você está fazendo hoje, né? Você está de parabéns hoje, meu irmão. É por aí, entendeu? Vou buscar o Senhor. Jaqueline, isso Silvio, você disse naquele que tem a busca voluntária. Mas como revelar aqueles que não querem? Os adolescentes que não têm ainda. Ainda não tem essa revelação. Sim, irmã. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Bom, não podemos fazer. Então, o que a gente pode fazer? Né? Os adolescentes ou as pessoas que ainda não são convertidas, pessoas que não compreendem a palavra de Deus, não querem Deus, estão na carne ainda, né? Ainda estão naquela... buscando as coisas do mundo, ainda não têm entendimento das coisas de Deus e não querem saber. Agora, né, nós não podemos convencer. Essa revelação, essa intimidade, essa proximidade com Deus, ela é pessoal. Então, nós não podemos nós fazer com que outros se aproximem. Então, o que Deus fez? Deus falou que a gente pregasse, orasse e desse testemunho. Então, essa é a nossa parte. Então, o que você vai fazer, irmã? Né? E todos nós aí desejamos ganhar alguém para Cristo, né? Estamos correndo atrás disso aí. Pô, eu tenho revelação, eu estou vendo de Deus como é maravilhoso. Eu quero isso para o meu filho, eu quero isso para minha mãe, eu quero... O que eu vou fazer? Eu vou orar por ele, eu vou ler a palavra, quando eu tiver a oportunidade, falar a palavra para ele, e eu vou dar bom testemunho. E crer de todo o coração que o Espírito vai tocar. É preciso que o Espírito toque. A palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito. A nossa parte é pregar, orar e ensinar. O resto é com o Espírito. Então confia nele, continua na sua luta, tá bom? Continua buscando a Deus, continue orando por as pessoas, continue trazendo, sabe, esse testemunho que Deus está fazendo por você, sabe? A sua felicidade, a sua alegria, a sua adoração, tudo que Deus está fazendo por você. Mostra para ele, mostra para a pessoa, para que ela vá se interagindo, vá se interessando, e assim o Espírito vai fazer a obra. Amém, irmã? É assim, esse é o processo, Como foi com você? Um dia o Espírito tocou e aí você está aí. Glória a Deus.
Não é não? Preparando a mente. Meu irmão, preparando a mente. Sabe qual é o problema? Vou dizer para você qual é o problema. Por que é preciso preparar a mente para falar dessas coisas? Porque, querido, como muitas coisas, né? Nem tudo é revelado, nem tudo é trazido para nós assim de mão beijada, claras, né? Tem coisa que é oculta, é escondido, é algo que você tem que garimpar, é algo que você tem que buscar. Com Deus, ele coloca para você a palavra, mas a palavra, ela está aqui e você lê, né? E tem a parte histórica, você vai ler, vai entender no seu racional. A palavra é maravilhosa, só que existe muito mais do que está escrito. Então, se você quer entender mais a revelação, a profundidade, né? Se você quer ir além do que está escrito, você precisa buscar de todo o coração, e nem tudo está revelado, né? Mesmo assim, existem coisas que não estão reveladas. E aí que vem a questão. A conexão que nós temos com Deus é pela fé. É pela fé. Então, você vai ver que Deus não vai trazer tudo. Tem coisas que é preciso apenas crer, não duvidar, e saber que Deus é soberano e faz tudo como Ele quer. Né? Nós não temos como opinar, nós não temos como dizer, mas como que é isso? Deus não vai revelar isso? Não, tem coisas que Ele não vai revelar, mas você vai ter que crer. Entendeu? É assim que funciona. Então, a palavra, você vai ter fé para crer ou não. E muita coisa assim. Então, nós vamos preparar a mente antes de entrar nesses estudo dos atributos, né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando sobre os atributos de Deus. A Bíblia não revela certas declarações, né? Sobre o princípio relatado em Gênesis, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu Deus, aí você vai entrar em Gênesis lá, vou ler a Bíblia, vou conhecer a palavra, vou saber de tudo agora, vou entrar aqui nesse lugar e vamos lá. Primeira palavra está lá, no princípio. Aí você começa, que princípio é esse? Meu Deus do céu, da onde que vem esse princípio? Né? Esse princípio é onde? Quando? Que princípio? Quando que é o princípio? O que havia antes de tudo? O que havia antes de Deus? Aí começa a vir as dúvidas. Logo, nos primeiros trechos da palavra de Deus, existe algo que não está revelado para você. Então já vai começar por fé. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus não havia nada. E Deus sempre existiu. Quer que eu explique isso para você? Ih, minha filha, ó, meu filho, isso é difícil. Você vai ter que crer pela fé. É isso. Deus quis assim, que essa ligação entre o homem e ele fosse pela fé e não pelo conhecimento racional. Ponto. Ele não vai explicar como Deus não surgiu, Deus é, ponto. Ele é desde sempre. No princípio da criação, no princípio das coisas que começaram a ser criadas. Mas antes disso aí, só existia Deus. Então, o que existia de princípio? Nada, apenas Deus. No princípio, começou os céus e a terra. Antes do princípio, só havia Deus. Ponto final. Você crê e você decide crer ou não, né? Nós decidimos crer, por isso nós estamos aqui. O Senhor é o nosso Deus e amém. Então, muita coisa da palavra vai ser assim, irmãos. A gente vai ter que ir pela fé, porque nós cremos, porque nós conhecemos e temos esse relacionamento com Deus e sabemos que Ele é real e está conosco. Amém? Não temos relato de nada antes da criação. Tá vendo? Acabei de falar sobre isso. Portanto, nossa relação com Deus não vem de provas de que Ele existe. Isso é extremamente importante. Mas por fé de que Ele sempre existiu. Deus não tem início ou fim. Ele não dá explicações científicas. Apenas a fé nos conecta a Ele. Então, meu queridão, se você quiser continuar dessa pegada, né, com o Senhor, é essa aí a questão. Primeira coisa que você tem que aprender com Deus, sobre as coisas de Deus. A nossa conexão é pela fé. Então, você não vai ter na palavra provas científicas sobre a existência de Deus, quando ele surgiu, né? Porque quando? Não existe quando, né? O Senhor sempre existiu. Mas como que é isso? Da onde surgiu isso? É certo dizermos que Deus é eterno, sendo que ele está fora do tempo, ou podemos dizer que ele é atemporal? Um dos atributos de Deus é a eternidade. É a eternidade. A gente coloca essa questão de eterno, né, dentro do tempo, né? Ou seja, eterno é sempre, né? Sempre existiu o eterno antes e depois. Atemporal também é certo dizer, porque Deus está fora do tempo, ok? Mas dizer que é eterno também é certo, né? É um dos atributos que a gente vai dizer que é eternidade, porque essa eternidade nós falamos
em relação a Deus. Ele é o único eterno, o único ser eterno, né? O único ser que sempre existiu. É quando fala assim, né? Eterno, por exemplo, né? Vamos dizer, nós agora somos eternos, certo? Mas nós tivemos um começo, né? Nós tivemos um começo. Então, nós tivemos um começo, mas agora não morreremos mais. Nós estamos com Cristo, o Senhor nos chamou, nós estamos salvos para a eternidade. Então, nunca mais deixaremos de existir dentro desse princípio. Agora nós somos eternos, né? Se for colocar assim, Deus nesse quesito, ele é antes de nós, né? Ele é antes de tudo. Então, no caso, seria atemporal, né? Porque nós já somos eternos, Deus é mais. Mas dizer que Deus é eterno é um dos atributos de Deus, nós encaixamos assim, porque ele sempre existiu, tá bom? Mas também pode ser atemporal, isso aí também, querido. É uma visão que nós temos dentro desse propósito. Então, o que nós precisamos entender é que Deus sempre existiu. Antes de tudo existir, ele era, né? Sempre foi e vai existir para sempre, eternamente. Nós somos eternos a partir da nossa criação, né? A partir da nossa criação, que nós encontramos Cristo e aceitamos a Deus, e agora nós também temos um destino eterno com Deus, né? Então agora nós também somos eternos, porém nós não existimos antes. Nós vamos ver, né, sobre um dos atributos de Deus, é a eternidade, ele existe desde sempre, né? Mas isso é importante entender, né? Nós temos essa visão, essa compreensão. Deus é poderoso, soberano, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Ele não quis revelar nada científico ou deixar provas sobre a sua existência. A prova que ele deixou está aí, a criação, né? O seu relacionamento com ele, você sente a presença dele, você pode entrar no lugar onde ele está, e ele se revela a você, né? Mas assim, por fé. A relação que nós temos com Deus é por fé. Então, tudo que nós temos que ele falou, é por fé. Nós temos que ele falou, vai acontecer, é por fé. A fé que nos conecta a Deus, e a fé nos traz essa certeza absoluta, né? De que Deus existe, é real, está conosco aqui. Amém? É assim que funciona. Então, vai ter coisa que está revelada, tem coisa que não está revelada. O que está revelado, beleza, nós vamos ler, mergulhar, praticar, maravilhoso. O que não está revelado, nós vamos continuar crendo por fé. Amém, queridos? É assim que funciona a relação com Deus, com todo mundo. Hebreus 6, vamos lá, 11:6, diz assim: ora, um texto bastante conhecido, mas hoje quero que tenha como é que pode dizer, né? Uma profundidade maior, um conhecimento melhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que procuram. Então, olha só que interessante. Para chegar a ele é necessário que se creia primeiro. Então, não existe esse negócio. Prova para mim que Deus existe. Provar como? O que você quer que eu faça, meu filho? Você quer que eu, sei lá, dê um sinal aqui para você? Você quer que eu mostre em algum lugar escrito? Você quer que eu... Deus é espírito, ok? É infinito, existe antes de tudo. Não deixou nada assim, né? Fora da fé. Não. Eu creio em Deus, né? E isso me faz chegar a Ele, né? Então, pois para se chegar a Ele, para chegar até Ele, é necessário que primeiro eu creia. Então, é isso. Primeiro eu creio, aí eu chego a Ele. E quando eu chego a Ele, porque eu creio, Ele se revela. Aí ele começa a se revelar, e hoje nós temos essa maravilha que é a presença de Deus, e toda a revelação da palavra, e tudo aquilo que nós temos hoje, graças a Deus. Amém, queridos? Então, esse aí é o propósito, isso aí a gente começa nesse processo. Então, é importante, né? Os atributos de Deus nós vamos entender sobre isso, deixa eu ver se já vai entrar depois, já vai entrar depois a revelação dos atributos, né? É isso? Ah, sim, ainda tem isso. Bom, vamos lá. Para facilitar a compreensão do assunto, o atributo de Deus está dividido em duas categorias, né? Então, entrando já nesse assunto sobre os atributos, né? Não sei se vai dar tempo de falar muito sobre os atributos, há muitos, e eu pretendo falar bastante. Nós temos tempo, certo, irmãos? Temos tempo. Se não é numa aula, na outra, e assim a gente vai aprimorando. Mas a gente quer que a gente saia daqui com esse pensamento. E eu quero também, irmão, que você que está ouvindo a aula aí, que está ouvindo, também pense sobre isso, sabe? Na próxima aula você traga algum entendimento. Eu vi esse atributo, existem muitos atributos, traga suas dúvidas, entendeu? Para a gente pensar, para a gente estar aqui em comunidade,
Porque existe essa função. Eu estou aqui ministrando, mas você também pode buscar o seu conhecimento e complementar e trazer, e assim a gente vai um ajudando o outro aí a caminhar. Amém? Bom, para facilitar a compreensão do assunto, os atributos de Deus estão divididos em duas categorias, né? Atributos incomunicáveis, também chamados de não relacionados. São aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele, e ele não os comunicou a mais ninguém. Quando se fala em comunicável ou incomunicável, dentro desse estudo dos atributos, significa aquilo que Deus compartilhou ou não compartilhou, né? Então, quando fala atributos incomunicáveis, são atributos que apenas Deus tem. Então, quando se fala Deus é onisciente, não existe outro ser criado nessa face dessa terra que seja onisciente além de Deus. Então, este atributo incomunicável. Amém? Deus é onipotente, onisciente, né? Sabe tudo, absolutamente tudo, em todos os tempos, e o passado, presente e futuro. Esse negócio de passado, presente e futuro é só para nós, né? Para o Senhor não existe isso, né? Kairos, não tem nada a ver com Cronos, mas é isso aí. Deus sabe tudo. Este atributo de onisciência é apenas um atributo de Deus. Não existe outra criatura com esse atributo. Onisciência, onipresença, onipotência, né? Todo poder, toda soberania, né? Tudo é de Deus. Então, esses atributos, por exemplo, eles são incomunicáveis. Deus não passou esse atributo a mais nenhum ser. Apenas ele tem esse atributo, né? E nós vamos estudar também esses atributos de Deus. E existe, por sua vez, os atributos, então, comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, né, pelo menos em certa medida, com o homem. Foram impressos na criação da humanidade, e por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos, e por portá-los, né, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Então, por exemplo, né, bondade, justiça, né, digamos assim, né, justiça é difícil, irmão, mas nós fomos criados para ser bons como Deus, para amar como Deus. Nós fomos criados com esses atributos, né, semelhantes a Deus. Então, esses atributos comunicáveis, o Senhor passou também para o homem. Nós somos criativos, nós podemos criar coisas também, né, principalmente dentro da questão artística, por exemplo, né, podemos ser bons também, podemos amar também, podemos certos atributos, né, que são a questão da consciência, por exemplo, da inteligência, né, toda essa questão foi transferida para nós, humanidade. Então, isso é comunicável. Deus comunicou, ele trouxe esses atributos, e essa é a diferença, tá bom? Então, atributos incomunicáveis. Fidelidade e misericórdia também, né? Não vamos lá, não. Eu amo esse homem, cara. Exatamente. Fidelidade e misericórdia, né? São atributos de Deus, mas que foi transferido ao homem, né? Até a questão de santidade, né? Era para o homem ser mais santo. Nós caímos no pecado, fizemos toda aquela loucurada, mas no original, o homem original, o homem perfeito, o homem criado por Deus, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é bondoso, né? Ele é santo, ele é justo, né? Então, toda essa atributo foi passado para o homem também, né? E assim nós podemos ser nesses aspectos, né, como nosso Deus. Então, essa é a diferença. Os atributos incomunicáveis para os comunicados. Existem alguns que nós temos e existem outros que nós não temos. Pertence unicamente e exclusivamente ao nosso Deus. Amém? Ficou alguma dúvida aí? Nós vamos falar sobre eles, muitos deles. Há muitos atributos, vocês vão ver, mas nós vamos falar sobre eles. E o máximo que der são muitos, irmãos, são muitos atributos. Mas pelo menos aqueles que são mais conhecidos, aqueles que causam mais dúvidas, né? E nós vamos tentar trazer um conhecimento melhor para a gente entrar melhor nesse assunto aí, tá bom? Bom, vamos lá. Os atributos revelados de Deus. Vamos começar a falar alguma coisa sobre esses atributos aí, né? Aceidade. Olha que nome interessante, hein? Aceidade. Deus, sobre essa questão, né? Aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de
nada, nem ninguém para continuar a existir, ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Né? Obviamente, a seidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Vamos ver o que está escrito em Salmos aí. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, no mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, o que acontece, irmãos? Existe uma questão aí muito interessante, e nós precisamos quebrar, né? Nós vamos quebrando aí as ideias que o mundo vai trazendo, né? Hoje em dia, irmãos, você tem que proteger a sua mente das besteiras que o mundo tem falado, tem ensinado, tem trazido de uma forma absurda, né? Então, é preciso entender, você que é adorador de Deus, você que ama as coisas do Senhor, né, que tem buscado a Deus aí, a seidade. Deus é autoexistente, ele não precisa de absolutamente nada. Então, tem ideias, né, que Deus precisa da nossa adoração, Deus precisa da nossa atenção, Deus precisa que nós estejamos lá nos prostrando a Ele, né, porque senão alguma coisa acontece, pura besteira. Deus não precisa. Ah, existiu, né? Existe também um conceito, né? Por que Deus criou as coisas? Porque Deus não pode estar sozinho, né? Porque Deus não pode, ele precisa ser adorado. Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa de absolutamente nada. Ele criou para manifestar o seu amor. Ele criou para estender o seu amor. Então, ele se doou, na verdade, né? Mas dizer que ele criou porque ele necessita de alguma coisa, não, queridos, Deus não necessita de nada. Ele criou o homem para amar o homem. Ele criou todas as coisas para amar todas as coisas e estender o seu amor, só por isso. Mas não porque ele precise de nada. Então, é muito importante a gente entender, né, que desde o começo que Deus fez todas as coisas, foi por causa do amor. Então, Deus criou por amor, né? E Deus manteve por amor, e Deus resgatou também por amor. Ah, Deus resgatou a humanidade, resgatou o mundo, resgatou tudo, porque ele precisa, ele não pode existir sem. Não, não é por isso, não. Ele resgatou o homem, ele resgatou a terra do pecado, né? Nós vamos ainda conhecer o reino de Cristo que vai governar esta terra. Ele resgatou tudo isso. Sim, não porque ele precisa de alguma coisa para existir, para ser o que ele é. Não, porque ele amou a ponto de entregar algo, e não só algo, né? Entregar seu próprio filho para que tudo fosse resgatado, a sua própria criação, né? A sua própria criação fosse resgatada do pecado. Então, entenda uma coisa, Deus é autossuficiente, autoexistente. Ele não necessita de adoração dos anjos, não necessita de coisa nenhuma. Ele é completo. Amém, queridos? Isso é importante a gente ter em nossa mente. Se você tem coligação com Deus, adoração com Deus, é por puro amor de Deus por você. Amém? E somos nós que temos essa necessidade. Né? A fonte da nossa existência é Deus. Então, nós precisamos, sim, da essência de Deus. Nós não podemos existir fora dessa essência. Nenhuma outra coisa. A Bíblia fala que todas as coisas, né, foram feitas por Ele e para Ele. E sem ele nada existe. Então, todas as coisas criadas precisam de Deus para existir. Ele é a fonte de tudo. Mas ele não precisa de nada. Amém? Então é importante você entender isso, né? Que tudo que Deus faz é realmente o amor, é a graça, a misericórdia, e tudo é por nós, né? Toda essa questão é por nós, por amor a nós. Mas ele não depende. Amém? Ficou claro? É importante que a gente entenda isso aí, seja claro, fica claro. Olha lá, irmão Fábio, eternidade, tá vendo? É por isso que eu já estava aí tratando sobre isso. A temporal também faz sentido. Porém, quando você vai se estudar, né, sobre os atributos de Deus, entra também a eternidade, se põe dentro desse sentido, né, de sempre. Mesmo não precisando, ele ainda continua trabalhando. Exatamente, irmão Fábio. Mas por que ele faz isso? Porque ele ama. Ele ama, só por amor. Né? Não é, porque tem teorias, né? Eu não sei em que filme que eu vi, eu acho que é Titãs, eu não lembro, que estava lá, né? Isso, irmãos, é uma ideia, o mundo vai trazendo essas coisas, né? Para a gente modificar, a gente
ele vai lançando sementes assim na sua mente, né? Com filmes, com música, com essas besteiradas, para que você vá tendo uma percepção bíblica diferente e lança uma ideia ruim. O mundo faz isso, cria ilusões. Mas nessa ilusão, né? Porque a população, mas era Zeus, Poseidon, Deus falso, né? Mas mesmo assim, a ideia é trazer esse engano, né? Esse movimento mental. Então, assim, né? Porque a população, a humanidade, não estava adorando a Zeus e a Poseidon, eles estavam sumindo. Então, assim, você via que lá no céu, onde Zeus ficava, estava caindo, né? Eles estavam começando a virar poeira, e aquela coisa, ou seja, uma dependência da adoração. Eu sei que isso não tem nada a ver com o nosso Deus, não tem nada a ver, né? Isso é mitologia grega, mas quando você assiste algo assim e não tem conhecimento, não tem nenhum tipo de proximidade com Deus, existe uma ideia, o mundo traz uma ideia para aqueles que estão completamente no engano, né? E acha que Deus precisa, mas Deus não precisa. Tudo que ele faz é amor. Né? Não precisando, ele ainda continua trabalhando, porque nós ainda precisamos, né, desta conexão, e sem ele, essa conexão não existiria, e nós estaríamos perdidos. Então, é por causa do amor que ele continua agindo. Amém? Glória a Deus. Eternidade. Bom, eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim. Existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente ou futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade, né? Então, essa é a verdade. Né? Nós precisamos ter essa consciência. A questão com o tempo, passado, presente e futuro, e toda essa questão que somos nós que temos essa falha, né? Nós que temos essa deficiência. Deus é eterno. Para ele não existe passado, presente e futuro. Ele já vê, Deus fala, na verdade, a Bíblia fala, né, que Deus ele já começa do final. Então, e primeiro ele apronta, está pronto, deixou pronto aqui. Depois ele vem fazendo os processos para que aquilo que ele quis, né, chegue e aconteça. Então, primeiro, Deus apronta as coisas. Né? Então, não tem esse negócio, Deus vai fazendo e fazendo até chegar, se conseguir chegar em algum lugar. Não, Deus sabe o que está fazendo desde o começo. E já deixou pronto primeiro. Primeiro ele faz. Aí depois ele vai trazendo os processos para que aquela vontade dele permaneça, continue e aconteça. Né? Então, a eternidade de Deus, ela não é como a nossa, eu disse, né? Nós somos eternos agora, a partir do momento que nós somos criados. O Senhor, Deus, não é criado. Aí existe a questão, né, com o arianismo, que nós falamos a outra vez. Jesus foi criado? Não, Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. Em João fala, lá para João, né, no início ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, não existe essa questão da Trindade, sempre existiu, desde o início dos tempos. Por isso, agora tenta imaginar, né, o próprio Cristo. Ele, desde o início, eu falo o início de Deus, não tem início, né? Desde sempre o Senhor Jesus existiu, mas imagina esse poder, essa graça, né? Exatamente, essa graça irá vindo. Jesus foi encarnado, né? Encarnado é muito diferente. Muito obrigado, viu, irmão Fábio? Ele foi encarnado, é muito diferente de dizer que Jesus ele foi criado, ele foi encarnado, ele já existia, né? Ele é Deus e o Espírito Santo é Deus e já existia, né? Como um Deus criador. Então sempre existiu, sempre existirá. Não existe essa conexão de tempo. É como eles falam sobre o tempo Cronos e Kairos, né? Deus está no Kairos, nós estamos no Cronos. Então nós contamos tempo, contamos a hora, contamos anos, contamos tudo isso. O Senhor existe sempre a eternidade apenas, tá bom? Como está escrito aqui em Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ponto final. Irmão, não consigo entender essa eternidade. Como assim? Como alguma coisa pode existir? Tem que ter tido um início. Não teve um início, irmão. Creia pela fé, é assim que funciona a nossa coligação. Não há início quando se trata de Deus. A única coisa que não teve início, Deus. Todo o resto teve início.
Amém? Partiu de Deus, todo o resto é Vinícius. Mas Deus não. Deus sempre existiu. Você vai entender isso agora? Não vai. Não vai, sua mente é limitada, né? Você só tem que saber, conhecer, saber que isso é real. Amém? Glória a Deus. Qualquer coisa, vai trazendo aí, irmãos. É isso aí. Eu gosto da galera participativa. E já coloquei o texto aqui, né? Tudo bem. Unidade. Esse é um atributo também. Unidade. Vamos lá. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Ou seja, irmãos, o que isso quer dizer? Né? Unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os atributos, né, de Deus estão nas três pessoas da Trindade. Essa questão da Trindade foi uma questão discutida ao longo dos séculos e muita discussão sobre isso, né? Tanto que lá o Concílio de Nicéia foi sobre isso. E Jesus é Deus, Jesus não é Deus, e o Espírito Santo é o quê, e tudo mais, né? Mas nós entendemos hoje, isso foi esclarecido, isso foi trazido para nós, com certeza, que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que nós sabemos disso, irmãos? E em que momento nós entendemos? Existe um texto, né, uma passagem ali no batismo de Jesus Cristo, onde isso fica muito claro para nós, né, que Jesus está ali encarnado, sendo batizado, o Espírito Santo vem em forma de pomba e ouve uma voz do céu, né? Jesus sempre falava com o Pai aqui na terra e existia essa conexão, Jesus era como nós, ele orava, buscava Deus, subia ao monte e assim essa conexão sempre existiu, né? Tudo que Jesus fazia, ele era Deus, porém era homem. Então todas as suas realizações, tudo que ele fazia era por meio do Espírito Santo, né? Então isso se juntou tudo a favor da humanidade, a favor do homem, a favor do amor de Deus mesmo. Então, todos os atributos, vai falar de atributos de Deus, isso encaixa Deus na sua perfeição e Deus completo. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Em Efésios 4, de 4 a 6 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Um só Deus. Quando se fala em unidade, não tem como separá-los. Tem como dizer, eu vou adorar Jesus Cristo porque ele é Salvador. Não dá, queridos. Você adora a todos de uma vez. Né? Eu estou adorando a Jesus, estou fazendo música agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está adorando a Deus, está agradecido, está adorando a Deus, não importa. Deus é um só, ele é unidade, não há como separá-los, não tem como dizer, este fez uma obra, este fez outra obra. Mesmo, vamos colocar aqui dentro da nossa obra da salvação, por exemplo, né? O Senhor Deus enviou seu Filho como sacrifício. Seu Filho, por sua vez, veio em carne nessa terra e se sacrificou e morreu por nós naquilo que provável, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e subiu de novo ao seu lugar. Em seguida, enviou o Espírito, que hoje nos consola. Então, a obra de Deus ela está sendo ainda realizada, né? Foi manifestada na cruz do Calvário, ali trouxe a graça, a conexão existiu, né? Agora nós somos conectados a Deus, isso não pode mais tirar, o Senhor nos realizou isso para nós. E agora, através do Espírito, nós recebemos a revelação, a presença de Deus e tudo isso que nós temos no Senhor hoje. Quando nós fomos falar sobre santidade, nós vamos entender a grandiosidade desta obra, irmãos. A grandiosidade dessa obra. Deus é santo, ele não se mistura com o pecado de maneira nenhuma. Seria impossível para o homem, né? Então, por causa dessa santidade de Deus, não seria possível. Então, essa conexão que nós temos hoje realmente é um tremendo poder, é algo estrondoso mesmo e maravilhoso que o Senhor realizou por nós. Amém? Vamos lá para mais uma. Isso aqui também está assim, né? Imutalidade. Olha lá, imutalidade. Né? Meu Deus do céu. Aí a pessoa vai ler lá o Antigo Testamento, depois vai ler o Novo Testamento, vai ficar, meu Deus, será que era diferente no tempo do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus vinha assim, né, com tanta voracidade, com tanta justiça, com tanto zelo, né?
tanto ele vinha mesmo com castigo, né? E agora no Novo Testamento ele vem com graça, com misericórdia, com amor. Mas é interessante, né? Deus é imutável. Deus estava realizando uma obra perfeita, né? E essa obra perfeita, ela teve fases e momentos, e o Senhor estava realizando e trazendo, fazendo com que os processos acontecessem. Mas o Deus é o mesmo. Sempre foi a mesma motivação, o mesmo amor, né? A mesma forma de pensar, tudo que ele queria sempre foi igual. Deus nunca mudou. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são sempre iguais, irmãos. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem para que nós, humanos, possamos compreender de formas mais didáticas o relacionamento dele conosco. Então, o que acontece, né? Nós vamos ver a palavra e nós vamos ver as atitudes. É por isso que é importante nós estudarmos sobre os atributos de Deus, né? As atitudes, a forma, as diferentes formas como Deus tratou a humanidade, o pecado e tudo mais, né? Tipo Moisés. Como assim, queridão? Tipo Moisés? Explica para mim. Então, é importante a gente entender como que Deus foi trazendo esse processo, né? Como que ele foi fazendo. E esse processo não teve várias fases. O homem ele caiu no pecado e assim Deus teve que tratar com esse pecado do homem. Né? A princípio, como eu disse antes, né? Deus não precisa de nada. Então, ele poderia ter simplesmente deixado o homem aqui, se vira aí com o seu pecado agora. Mas o seu amor não permitiu isso. Ele veio. Então, ele foi fazendo os processos, tratando o homem. E ele, desde o começo, né? Lá em Gênesis, ele já falou assim, vou pisar a cabeça da serpente. Né? Ele ia mandar alguém que a serpente morderia seu calcanhar, mas ele pisaria. Esse alguém já era Cristo. Desde o começo, ele já sabia que ia acontecer, como é que ia acontecer, o plano já estava feito, pronto e perfeito, né? Então, é assim que funciona. Deus, ele não muda, ele só passa pelos processos. Então, se você for ler a Bíblia, né? Quando você for ler a Bíblia, você vai ver lá o juízo de Deus, né? Nossa, a gente vai ver lá Sodoma e Gomorra, né? Como aconteceu aqui no Sodoma e Gomorra? Uma chuva de pedras, de saraiva, a própria ordem de Deus contra o povo de Canaã era para aniquilar. Quando Deus falou para Saul contra os amalequitas, é para destruir tudo, para não ficar absolutamente nada, né? Então, aí tem aquelas coisas que as pessoas falam, mas se Deus é bom, porque existe maldade no mundo, né? Então, toda essa questão, irmãos, nós precisamos entender dentro dos atributos de Deus. Deus é perfeito e bom, o homem é mau. Então, essa maldade do homem, né? Porque Deus ama, ele não quis simplesmente abandonar o homem na sua maldade, ele quis recuperar o homem. Só que essa recuperação do homem, existiu um processo que Deus foi trazendo à humanidade, e esse processo ele veio para trazer Jesus Cristo, para que Jesus Cristo morresse, né, na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue, e aí nós fôssemos salvos. Em Êxodo, que ele pede para Deus, em Êxodo, isso, exatamente. Isso é uma figura. Obrigado, irmão Wagner. Eu amo vocês. Vocês me ajudam a ministrar essa aula. O que seria de mim se não fosse vocês aí? Era uma figura de linguagem, exatamente. Quando eu falo assim, por exemplo, em Gênesis, né, antes do dilúvio, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Como que Deus se arrepende, irmão? Como que Deus se arrepende? Ele sabe de tudo, né? Ou então, quando o Moisés lá, né, disse que conseguiu fazer Deus mudar de ideia, né? Não, Moisés conseguiu, orou, né? Porque Deus estava querendo fazer o quê? Estava querendo destruir o povo de Israel. Eles estavam fazendo tanta murmuração no deserto, eles estavam perturbando tanto. Deus falou, olha, quer saber? Eu vou destruir toda essa nação e a partir de você, Moisés, eu vou fazer uma nova nação. Moisés orou, intercedeu e Deus mudou de ideia. Mudou de ideia. Isso é uma figura de linguagem, queridos. Isso é uma forma de expressão, isso é uma forma de trazer o acontecimento, mas Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende. Deus, ele sabe absolutamente tudo. Ele tem controle de tudo. Ele está fazendo tudo acontecer, né, conforme a vontade dele. Então, assim, não existe isso, mas isso está escrito daquela forma para que a gente entenda o movimento, como aconteceu ali. Né? Moisés orou, Deus não
destruiu o povo, não fez. Deus ele tinha uma aliança com aquele povo e permaneceu com essa aliança até o fim. E Jesus veio por esta nação, né? Era este o plano. Então, assim, exatamente isso é uma figura de linguagem, como muitas outras figuras de linguagem que existem na palavra, né? Mas essa questão nós entendemos, né? Deus não muda. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, amém? Isso não faz diferença. Aí em Tiago, de 1,17 diz, né? 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não há, né? Então não existe isso. Sempre Deus é igual, o amor de Deus é igual. É claro, né? Nós temos que entender a diferença é o quê? Os processos, as formas como Deus foi tratando, mas a motivação, o amor, o desejo de Deus sempre foi o mesmo, tá bom? Essa é a questão. Infinitude, esse vai ser o último que nós vamos passar hoje, né? Infinitude, vamos lá. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo, o espaço não podem limitá-lo. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como onipresença, onisciência, onipotência e a eternidade. Infinitude está relacionado à grandeza, Então, Deus ele é infinito em absolutamente tudo. Por exemplo, se quando fala que Deus é bom, meu amigo, esse bom aí não é um bom como nós entendemos bondade, ser bonzinho, não. É algo pleno, é algo estrondoso, é algo poderoso, é algo infinito. Tudo que é relacionado a Deus é infinitude, é um manancial sem fim. Conhecimento de Deus, meu Deus, vai longe demais. Né? A soberania, o poder, a glória, a presença, né? Tudo que se fala em Deus fala sobre algo infinito. Sabedoria infinita, bondade infinita, misericórdia infinita. Nunca termina, nunca acaba, não tem fim. Amém? Então, quando se fala de Deus, ele é, assim, absolutamente grande. Aí o texto fala aí, né, que para nós é difícil compreender essa grandeza. É o sentido mais elevado da perfeição de Deus. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Para nós, realmente é difícil entender, né? Mais elevado. Deus é perfeito. Essa perfeição, nós podemos dizer a palavra, né? Deus é perfeito, maravilhoso, lindo, tremendo. Só que essas palavras, elas vão até o limite da nossa consciência, aquilo que nós entendemos ou conhecemos, né? Mas estenda isso à infinitude, estenda isso a algo muito além do que você conhece, muito além do que você possa entender agora. Então, é algo que nós não entendemos. Mas nós precisamos compreender dentro dessa grandeza, dessa infinitude, que Deus é tremendamente grande, lindo, maravilhoso em todas as coisas. Né? Então, tenta imaginar. É difícil, irmãos, é impossível imaginar o infinito, porque nós somos finitos, né? Nós somos finitos. Então, para nós, imaginar o infinito é algo realmente, praticamente impossível. Mas essa grandeza. Então, quando você está lá adorando ao Senhor, né, ministrando ali na igreja, ou no seu quarto, ou ali na adoração, tenta entender, não há finitude. Se você falar, Pai, Tu és bom, mas é bom infinitamente. Senhor, Tu és maravilhoso. É maravilhoso infinitamente, não tem fim. Não tem fim. Sua misericórdia, sua graça, seu amor, infinitamente maravilhoso. Amém? É difícil a gente compreender Deus nessa plenitude, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então, por isso, nós temos essa dificuldade, né? Mas é preciso compreender, dentro desses conceitos, os atributos de Deus, para que a gente entenda. Sabe qual é o problema dos dias de hoje, como estava falando, né? Estão modificando a imagem. Então, assim, hoje nós falamos sobre 5 atributos de Deus, né? Só que existem outros atributos que nós vamos falar. E aí vai ficar ruim, irmãos. Ruim assim, no sentido de segura a cadeira aí, que vai tremer. Quando falar de santidade, justiça, onipresença, onisciência, onipotência, você vai ver como Deus é maravilhoso, poderoso e temível. O Deus que hoje nós vemos nas músicas, né, em muitas ministrações hoje em dia,
está trabalhando para que o temor de Deus seja tirado. As pessoas não veem Deus assim, dentro dessa grandeza poderosa, soberana, Senhor poderoso, que é o Senhor de tudo, que comanda tudo, que tem poder sobre tudo. É um Deus que hoje está sendo pintado, muitas vezes, dentro dessa questão mais para nós, dentro da humanidade, que Deus está para te servir, que Deus está para te dar o que você quer, que Deus está te vendo todo o tempo, e parece assim que Deus está ali só esperando você chegar e pedir as coisas para Ele. Mudou-se a visão e a perspectiva, né? Então, hoje em dia, está tentando trazer o homem para o centro e tirar o Deus do centro. Então, estudando os atributos, nós vamos recolocar, né? Tirar essa ideia que o mundo está trazendo, que até a religião está trazendo, muitas vezes, né? E colocar Deus no centro. Ele é o centro, ele é todo-poderoso, infinito, né? E nós somos frutos de uma graça, de um amor infinito. Amém, queridos? É isso? Glória a Deus. Dá para entender ou não? Muito bom, Silvão. Glória a Deus. Vocês são bênçãos demais. Nós vamos ficar por aqui hoje, nesta aula, amém? Nós vamos continuar aí com os atributos. Existem muitos atributos que nós vamos compreender, né? A verdadeira adoração. Nossa, irmã, é importante demais. A verdadeira adoração é dentro desse princípio. Sabe como é que é? Você compreender de colocar Deus no centro, né? E trazer de novo essa consciência ao homem, né? Que é Deus que está no controle. Como fala assim, né? Acho que é Lucas 14, que fala que se você quer ser meu discípulo, meu amigo, esteja pronto a abandonar tudo, deixar tudo. Se você não tiver coragem de deixar seu pai, sua mãe, não tiver coragem, você não pode ser meu discípulo, né? Então, está existindo uma troca de valores aqui, né? Então, é importante a gente colocar de novo os valores dentro dos lugares certos. É Deus, o Senhor, que é para ser adorado, e é Ele o centro, é Ele, Ele que é digno de toda adoração e atenção. Amém? Nós vamos ficar por aqui com esta aula. Semana que vem nós vamos continuar aí com os atributos de Deus. Existem alguns atributos para a gente conversar ainda. Eu aconselho você, né, se você abrir, você vai descobrir, irmão, você vai ver outros atributos, você pode buscar também esse entendimento, e você pode trazer na próxima aula, se você quiser, aí compartilhar com a gente, aí no chat, né, tudo aquilo que você tem visto também, para a gente conversar, discutir e tudo mais. Olha aí, pastora, glória a Deus, aleluia, estamos todos aí. Amém, meus irmãos? Deixa eu fechar aqui, parar a gravação, né?